Olá, boa noite. Boa noite a todos. Rose, Virgínia, Liliane, boa noite. Deixa eu chamar aqui o professor Denis. Ele já entrou aqui para nossa live. Vou chamar aqui ele. Tá dando para escutar todo mundo? Lívia, boa noite. Ana Paula. Só falem aqui comigo se está dando para escutar direitinho. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Tudo, e você? Tudo certo, graças a Deus. Vamos começar a nossa live aqui. Aqui, alguns rostinhos conhecidos. Ana Paula, tudo bom? Lia, Caio, Milena, tudo bom, Milena? Tudo certo. Pois tá tudo certo. Estão ouvindo, né? Tá me ouvindo direitinho? Tranquilo. Estão me Tranquilo. ouvindo aí também? Tá tudo certo aqui. Vamos lá começar. Eu separei esse tema porque, assim, eu sou advogada trabalhista, então o meu público é trabalhador, não advogo para empresa, né? E o que é que eu senti? Um aumento muito grande de demissão nesse período, né, de pandemia. Então, não, vamos ver como é que a gente faz, né? Chamar um convidado aqui mais da área de pessoas, né? Da parte da. Você é professor, psicólogo, né? E consultor organizacional. Se apresenta um pouquinho para o pessoal te conhecer melhor. Então, como você disse, né? Eu sou psicólogo já há 17 anos, psicólogo clínico, mas também tenho me dedicado já há muito tempo, mais de, vamos dizer, uns 15 anos, 15 anos, 13 anos como professor Uhum. e como consultor também, com menos tempo, mas como consultor de empresas. Enfim, na área docente também é um campo sempre que eu tenho estudado, né? Já que eu tenho especialização na área, em Uhum. consultoria, tenho um mestrado em administração, então a área que a gente chama de psicologia organizacional e do trabalho também é uma área em que eu tenho focado bastante, né? E até o ponto de montar uma empresa de consultoria, né? E de cursos, né? Que é a Petros e Pontos. Bacana. Qual o teu Instagram? Só para o pessoal também, se tiver interesse em seguir, o teu arroba. É o, é o Psique Denis Coelho, Certo. né? PSIC Denis Coelho. Pronto, perfeito. Então, assim, para aqueles trabalhadores, né, que estão sofrendo agora esse período do coronavírus, uma série de demissões, o que é que você indicaria? Assim, olha, primeiro passo, é, esse caminho aqui, o que é que você indicaria? Acabou de ser demitido. Então, antes de responder assim mais objetivamente, né, Sim, sobre como que a gente deve fazer, eu queria falar um pouco sobre um pouco desse contexto, né, sim, para que a gente entenda e aí a gente se situe sobre as nossas ações, tá? Então, fica à assim, vontade. a gente já estava, né, numa situação antes da pandemia, que não é novidade, de desemprego, de pelo menos aí uns 11% de desemprego. Isso no campo do emprego formal, né? Uhum, Porque já há muito tempo que a gente tem um quadro muito grande de informalidade. Tanto sim, que, quando saiu aí o auxílio emergencial, né, o Executivo Federal, ele constatou uma quantidade enorme, talvez mais do que com imaginava, certeza. de trabalhadores informais. Então, a gente tem vamos dizer assim, um cenário brasileiro de, de muito desemprego no sentido formal e muita informalidade também. A gente tem esses dois cenários, ou seja, se a gente for colocar só a população que trabalha mesmo com carteira assinada, vamos dizer assim, não vou colocar aqui os concursados, né? Mas com carteira assinada, é uma quantidade Sim, não muito, assim, né? E verdade. fora aqueles que vivem com benefícios, né, assistenciais que não entram nem na estatística do desemprego, porque o desemprego, o cálculo para fazer a respeito do índice de desemprego é só para a população que chama economicamente ativa, ou seja, aquela que está procurando emprego. Então, se você recebe um auxílio do governo e não está procurando emprego, isso, você não é considerado desempregado. Então,
E foi exatamente isso que foi né, constatar depois, com o auxílio emergencial, uma quantidade enorme, né, de pessoas que não tinham nem emprego e nem trabalho, né? Já que com a pandemia quebrou muitas empresas e Sim. negócios, vamos dizer assim, que nem todo negócio é empresa. Sim. Então, um cara que tem um churrasquinho na esquina é um negócio, não deixa de ser um negócio, né? Não Verdade. deixa de ser um negócio. Então, a pessoa que vende bolo é um negócio. Mas, apesar disso tudo, né? Apesar disso tudo, eu penso que todo caos, né? Dependendo de como a gente usa isso, isso pode ser positivo, ou Pode ser uma seja, a oportunidade, né? gente O pessoal pode. fala muito na crise, crie, né? Crise é sinônimo de Exatamente, oportunidade também. exatamente. Uhum. Existe um símbolo, né? Um símbolo quase praticamente aí arquetípico, né? Em várias culturas antigas se desenhavam, né? Culturas rupestres desenhavam nas paredes, inclusive no Oriente, né? Como se fosse uma espiral. Na China está lá o espiral saindo um dragão, que representa o caos, mas também representa a criatividade. A criatividade, ela emerge do Inovação, caos, né? né? Muita gente e tem a ideia do caos como uma desorganização, né? Ou, aliás, como uma desordem. Mas o caos, por incrível que pareça, é ordem. Ela não é uma ordem linear, mas é uma ordem. E aí, daí onde vem a criatividade, tá? Então, numa situação como essa que a gente está vivendo, que é como se fosse um quadro de guerra, dali pode nascer muitas coisas e muitas oportunidades, como, por exemplo, acredito, não vi nenhuma pesquisa aí, mas Uhum. só no campo experiencial, acredito que tem aumentado muito a oportunidade para motoqueiros entregadores, né, Uhum. de alimentos. Sim. Pessoal Que que não. trabalha online, né? Assim, de comércio, venda de eletrônica, né? Que já tava tendo um trabalho na internet, né? Então tem muitas empresas que não estavam, digamos assim, no digital, né, no online, que perceberam a importância agora, na pandemia, né? Exatamente. Assim, o comércio digital, tá aí, já tem notícias sobre isso, o comércio digital, ele cresceu, assim, muito, muito, muito. E isso dos grandes e também dos pequenos, Sim. não é? Vi notícias, né, de pessoas que começaram a fabricar pizza e para entregar no próprio condomínio. Então, o brasileiro ele é muito criativo, ele sabe se sobressair e sabe, né, do feijão com a farinha ali, ele fazer um negócio, E faz né? mesmo. Ele sabe fazer uma limonada muito bem diante do caos, sabe? Diante das dificuldades, o brasileiro se supera. Então a gente tem um quadro assim de crise que não vai sair agora essa crise, ela não vai se embora agora. Pelas perspectivas, há várias perspectivas econômicas, né? Se a gente fosse fazer em gráfico, poderia ser no modelo de W, que é um modelo mais não tão muito otimista, né? Ou seja, porque há uma queda, uma recuperação e depois uma queda de novo. Então, isso é um modelo quando presume-se que não terá vacina. Né? Uhum. São as ondas baseadas no Covid e a economia vem baseada na condição econômica. Tem perspectivas bem pessimistas, que é o modelo em L, ou seja, há uma queda e fica lá embaixo, caminhando embaixo. Tem perspectiva mais otimista, que é o modelo em V, caiu e logo depois se recuperou. E tem a perspectiva dos analistas que um pouco mais aceita, que é em U. Ou seja, há uma queda, passa um tempo nessa queda e depois uma recuperação. Mesmo que a recuperação ela não vá voltar aos patamares do que era Anteriores, né? antes, Uhum. né? Mas não sei aí, por exemplo, o PIB mundial vai cair em média 5,3. Então, se o PIB cai, obviamente, né, há uma queda também na produção, no consumo e nos empregos. Sim. Mas como a gente estava falando antes, né, aqui no cenário brasileiro, o brasileiro como criativo, ele vai se rearranjando em novas formas de trabalho.
né? Eu sei que a sua pergunta era sobre emprego, Não, mas eu tô adorando. mas, Pode ir aí. mas tem a questão do trabalho. Você falando A isso, gente a tem que pensar. questão do trabalho, justamente, com a pandemia começaram a vender máscara, né? Kit coronavírus, que tem o álcool em gel, né? Tem a máscarazinha. Então, o pessoal brasileiro realmente é muito criativo, vai se reinventando, né? É isso, esses totens que você Empreendedorismo, disse, né, nas né? lojas, isso, para pisar e sair álcool em gel. Então, isso é interessantíssimo, né? Então, quer dizer, e todas as soluções que vão aparecendo diante de uma situação caótica, e que vão dizer exatamente do pensamento inovador, do comportamento inovador e criativo do empreendedorismo brasileiro, que a gente chama na administração de empreendedorismo por oportunidade. Tem dois tipos de empreendedorismo: o por oportunidade e o por necessidade, vamos dizer assim. Então, muito brasileiro vai por necessidade, ou seja, por isso é que tem uma taxa de mortalidade empresarial muito grande ainda nos primeiros anos, porque muitos vão começar o emprego sem fazer uma análise, né, mercadológica, sem fazer um planejamento estratégico, sem nem conhecer do que está se fazendo, e aí quebram. E quebram, muitas vezes, já começando ruim, porque sem dinheiro. E aí fica mais fácil quebrar. O empreendedorismo por oportunidade é aquele que faz a leitura do mercado e vê assim, poxa, isso aqui vai dar samba, isso aqui vai Tem ser todo um legal, estudo vai ser antes, né? interessante. Oi? O por oportunidade ele faz um estudo antes também, né? Assim, não vai Isso. de uma forma mais aventureira. É, isso. E mesmo que seja um estudo, porque, tipo assim, tem gente que tem já aquele feeling que a gente chama do negócio, É um dom e ele às não vezes. fez curso de nada. Ele não fez curso de nada, mas ele tem um feeling, pô, isso aqui vai dar certo, e, e monta. Porque o capitalista, como chama, né, o Joseph Alois Schumpeter, um dos primeiros caras a falar sobre empreendedorismo, o capitalista, chamado de capitalista, é aquele que consegue transformar a sociedade. Então, ele pega o capital e transforma, né, a sociedade via empresas, né, um lado mais funcionalista da coisa, mas ele não é só isso, ele transforma via criatividade, ou seja, um empreendedor ele é uma pessoa criativa. E eu diria, aí eu digo mais assim por mim, que o empreendedor, o capitalista, é aquele que consegue fazer essa leitura muito bem do que as pessoas estão precisando e unir, certo, Uhum, aquele que está produzindo. Então, o sim. capitalista é aquele cara que tipo, vai numa fazenda ali, o cara tem várias vacas, mas não produz doce de leite, mas ele conhece um monte de gente que está doido para comer doce de leite. Esse cara fabrica o doce de leite, eu te compro. Aí ele compra, por exemplo, uma latinha por R$ 5 e vai vender na cidade por 20. Esse é o capitalista. Esse é o empreendedor. Isso não há nenhum problema de Sim, com ética certeza. mercadológica, é assim que o capitalismo funciona. E aí você pode ser um trabalho, depois ele pode se profissionalizar, criar uma empresa, virar empresário, não é? Enfim, e aí a gente tem que abrir muito a mente nesse sentido de não pensar só em trabalho. Eu não sei você, Bárbara, mas Uhum. também não tenho uma bola de cristal, mas aí na minha análise, né, do que eu faço, por exemplo, meu filho tem 5 anos, vai fazer 6 agora, eu acho que ele não vai trabalhar mais, quando ele estiver trabalhando, com seus, sei lá, 20 anos, ele não vai trabalhar mais com carteira assinada. Eu acho que não vai existir mais carteira assinada no Brasil. Eu Né? acho que é Então, uma assim, eu tenho tendência que... mesmo. Eu acho que vai reduzir, né, o número de trabalhadores com carteira assinada e vai surgir aí novas formas, né, de trabalho. A tal da pejotização, né? Tem essa questão que Então, eu digo assim, para os advogados trabalhistas, né, que defendem trabalhadores, tem algumas pejotizações que são pejotizações, outras nem tanto, né? é verdade. Mas se for realmente uma pejotização mesmo, né? Aí tudo bem. Agora, quando é uma pejotização mascarada de relação de emprego, aí é um pouquinho complicado. Mas eu acredito também, eu concordo, que vai ter outras formas de trabalho, né? E que já É. estão surgindo, por sinal, né? E aí isso aí inclui a gente educar, por exemplo, quando chegar no momento mais apropriado, né, de ele entender
bem como é que funciona a questão da matemática, né, e a matemática financeira, entender que e educá-lo para um mundo sem emprego, mas um mundo cheio de trabalho, um mundo de oportunidades, Uhum. sabe? Mas como o nosso mundo ele não é feito assim de rupturas tão claras, ele é feito né, de uma certa forma de um continuismo, só que a gente não percebe, a gente está dentro, não está percebendo. Sim. Principalmente quem nasceu no século passado, né? Então a gente não está percebendo isso. Ou seja, que o mundo está se transformando no sentido, o Brasil está se transformando, vamos colocar aqui, o Brasil está se transformando, a meu ver, né? A minha análise que eu Uhum. faço, sendo um processo cada vez mais contínuo de diminuição de empregos no sentido de carteira assinada, e aí de oportunidades, de negócios e de trabalho que não sejam mais vinculados àquele modelo que eu fui educado. Sim. Então, há pesquisas que dizem aí que mais de 50% das crianças hoje vão trabalhar com profissões que ainda nem existem. Com Isso é certeza. seríssimo. Só Porque assim, a gente fica... os influencers, né? E até pouco tempo, eu É, acho que ninguém sabia, ninguém imaginava que podia ganhar dinheiro fazendo vídeo na internet. Então, eu acho que esse já é um exemplo aí desses novos formatos, né, de profissões e trabalhos. o cara que, por exemplo, montou uma empresa para cuidar do teu Instagram, como tem E muitos tem aí. muito, Ele muito faz a gente, muito postagem. mesmo. Inclusive, né, assim, e eles trabalham para vários, né? Então, assim, trabalha Isso. para várias empresas. Então, é um trabalho, virou um trabalho o Instagram, as redes sociais em si, né? É. E aí ele cobra, por exemplo, tem empresas que cobram aí R$ 1.000 para cuidar da tua empresa, vamos dizer assim, no sentido de postagem, de fazer a estatística. Você acha que um jovem desse, que está numa empresa dessa, mesmo que não seja nem uma empresa formal, tomando conta de contas empresariais, ele está preocupado, ele está querendo ter um emprego de carteira assinada? Já tem um. Aqui no Ceará, que né, a média é um salário mínimo, ele não quer nem saber de emprego, ele não quer saber de carteira assinada. Você vai dizer assim, mas você vai ter FGTS, a nossa geração vai dizer assim, você vai ter FGTS, você vai ter FGTS. Quer É, saber de vai FGTS? Ele ter o pensa assim, décimo. eu quero é agora, pô, eu tô tirando 20 mil conto aqui. Com certeza. Então, né? Então essa é a mentalidade que está vindo aí da geração Z, da geração Y, né? Que não está tão preocupada mais com o emprego, mas sim com o trabalho. E eu não condeno isso, acho fantástico isso, acho interessante. Eu é que ainda estou preso em modelos passados, de uma certa forma, não é? Mas a gente tem que estar atento para isso. E nesse cenário brasileiro, não é? Como eu disse, de crise, de desemprego, eu acho que o brasileiro tem que começar a pensar assim. Até como uma forma, olha que eu não gosto muito, nem trabalho com PNL, né? Mas assim, tirar um pouco essa ideia do desemprego, você ficar só repetindo para si, aí já começa a responder a sua pergunta. Uhum. Desemprego, tô desempregado, tô desempregado, tô desempregado, tô desempregado. Não, vamos começar a esquecer isso. Excelente. Né? E principalmente se você não. Principalmente se você quer ter um trabalho, não obrigatoriamente um emprego. Mas não é que você queira ter um emprego, eu acho que isso cria uma espécie de negatividade em si que vai te colocando para baixo. Eu, como psicólogo, né, que tanto sou psicólogo, trabalho na psicólogo clínico, entendo que isso cria uma negatividade, um desânimo, pode até, obviamente, cair numa Sim. depressão. Então, o sujeito, sei lá, ele cria ele mesmo aquele estigma. Estou desempregado, estou desempregado, estou desempregado. Quanto mais ele diz isso para ele, Ele acho que absorve, menos né? ele tem energia. Uhum. Ele mesmo se vampiriza. Ele mesmo se vampiriza. Então, estou desempregado, e aí começa a se vitimizar. Então, eu acho assim, vamos esquecer, você não está desempregado. Você não está desempregado. Você está agora livre para novas Ai, oportunidades. excelente. Você está livre para novas oportunidades. E quando a gente pensa em oportunidades, a gente realmente precisa estar aberto para elas. E aberto a começar como se fosse uma esponja. Eu vou aqui ver todo mundo ao meu redor
o que está acontecendo, e aí fazer aquilo que a gente estava dizendo, né? Analisar esse mercado, analisar o que está acontecendo a nível tanto de emprego, se você tiver um perfil para ser empregado, porque também tem a questão do perfil da pessoa. Não adianta você querer A ser questão do empresário perfil se você não tem um comportamental, perfil de né, empresário. também? Exatamente. Então, às vezes, tem gente que diz, eu tenho um sonho de ser empresário, mas não tem um perfil de empresário. Tem outros que têm um perfil de ser funcionário público. Ele não tem um perfil para ser empresário. E tem outros que não vão conseguir, por incrível que pareça, se adequar ao perfil de concursado. Eu conheço pessoas que estão lá concursadas, mas estão adoecidas no trabalho, estão desanimadas. Ele fica, porque, claro, não vai deixar um emprego Sim, a público, né? Mas estão estabilidade e adoecidas tudo no mais. trabalho. Tem estabilidade, mas ele vai, como diz o pessoal da brincadeira, né? Ele já acorda no ódio. Ele já acorda. Verdade. A vida dele é baseada no ódio, né? Ele toma comprimido sem água. Então, ele, como eu disse, não vai abandonar. Mas não é no perfil dele. Então, porque até para ser funcionário público tem que se adequar àquela rotina, né? É um trabalho muito Ah, rotineiro. eu particularmente não daria, não. Eu conheço o meu perfil. E por conhecer meu perfil, essa rotina para mim seria massacrante, na verdade. Porque eu sou mais dinâmica, gosto de movimento, sabe? Eu tenho uma impressão que, assim, eu tenho a impressão, olhando de longe, que a carreira pública é um pouco estática, né? Então, eu particularmente não serviria. Mas eu concordo, é questão de É, perfil. imagina assim, você, vamos supor, 30 anos passou num concurso. Aí você, poxa, ninguém sabe quando vai ser o seu dia final, né? Mas vamos dizer que você vai viver até uns 70 anos. Pô, aí você vai passar 40 anos fazendo a mesma coisa? Deus me livre, misericórdia. 40 anos, né? Se for um trabalho, né, mais burocrático, né? Sim. E tem funcionário público que trabalha, né, em campo externo, dependendo da profissão, mas tem outros que estão ali, né? E agora em home office, né? Ou seja, imagina aí. Então, eu acho interessante meio que desmistificar um pouco esse fetiche que as pessoas têm com o concurso, né? Né? Eu penso assim. Sim. Eu acho interessante, eu acho importante, mas tem muita gente Tem que outras tem aquele possibilidades, não é tesão só pelo isso, concurso né? Você pode e fazer outra psicologicamente coisa. não vai. Exatamente. Psicologicamente ele não vai se adequar naquilo, né? Ele pode até passar, né? Psicologicamente ele não Estuda, vai. estuda, estuda, passa nas provas. Se não tiver aquele perfil, não sustenta, não fica. Vai ser infeliz o resto da É, vida. exatamente. Fica adoecido, né? Aí o que a gente vê, às vezes, vários servidores públicos ali como diz, vai trabalhar no ódio mesmo. Aí você vê, não entende Ó, por o que o Moretti cara está falando atende que é mal. servidor e não acha nada estático. Depende da área. Eu concordo. Depende Depende da da área, área. claro. Mas depende da área. Trabalhos, né? Como estou dizendo, trabalhos mais de escritório, burocrático, né? Ele tem um regime praticamente, como é que chama? Industrial, né? Uhum. E, né? Rotineiro. Todo trabalho ele é rotineiro. Não tem Sim, como. Todo trabalho é rotineiro. verdade. A E tem Francisca uns que aqui são mais, tem outros que falando, são por menos. isso a importância do autoconhecimento e do temperamento, né? Então é importante mesmo. Exatamente. Não vi ainda quem entrou aqui direito, mas saudações aí, abraço ao pessoal aí, aos PCs aí, aos amigos que estão aqui entrando na sala. Boa noite a todos. Então, Bárbara, eu acho que assim, a gente precisa conhecer bem, como eu disse, o nosso perfil, certo? Se é para ser trabalhador, para ser empregado ou para ser concurseiro. Depois fazer essa leitura, né? Uhum. Você tem que ser uma esponja no momento que você está isso. E não ficar repetindo para si, sabe? Poxa, estou desempregado, estou desempregado. Eu acho que isso é muito deletério para o sujeito. Eu acho que ele tem que começar a dizer assim, bem, eu estou livre para novas oportunidades. Para mim, para outras pessoas, eu estou livre para que eu Novos possa projetos. crescer Exatamente. em novos projetos, né? Só registrar Saudações aqui aí um a abraço para vocês. o Aristides, Camila, Rai Silva. Estão entrando aqui, são já conhecidos aqui. Eu concordo, Juninho, Antônio. Mas é isso mesmo, a gente tem que ter um autoconhecimento, né? Até para saber qual o caminho, né, que vamos seguir. Né? Principalmente nessa época de pandemia, que tem muita ansiedade, né? Tem muitas dúvidas.
né? E se a pessoa realmente, como você falou, não se colocar nessa posição, né, de desemprego, né? Tem que pensar, tem que agir, ver o que é que pode ser feito nessa fase. Eu acho que realmente é um grande primeiro passo, né? Isso. Um abraço aqui também para o meu amigo aí, Daniel Andrade. Anos aí que eu não vejo, mas está por aqui. Um abraço a ele, a Mazé, minha aluna. Enfim, então, e aí, de uma forma mais objetiva, né? Eu acho que a gente precisa estar sempre, e aí eu não penso só agora, mas eu acho que a pessoa tem que estar sempre se capacitando, né? O profissional de verdade, independente se ele seja trabalho ou emprego, concursado, ele precisa estar sempre se capacitando. Ele não pode ficar para trás. Eu sempre penso que, por exemplo, o aluno universitário, ele é um aluno, ele é um estudante profissional. E quando você se forma, você vai ser um profissional estudante. Ou seja, estudante nunca pode deixar, né, no Respirar. nosso perfil. Eu, como educador, eu penso que a gente não pode deixar de estudar, Concordo. tá? Né? Então, e aí hoje em dia tem muitos cursos Online também. presenciais, online, né? Eu mesmo, né, a gente promove cursos online, formações online. Então, assim, até lives, não deixa de ser um espaço para que você possa tirar certas informações. Né? Inclusive, a gente tem que estar aberto também para isso, porque o ensino ele está cada vez mais lateralizado. Essa coisa do ensino formal, que não vai morrer, claro, e que é importante a academia, e é essencial, mas a gente tem que estar atento a outros meios de informações, outros canais de informação e conhecimento. Tinha Seja até, instituições até menores. até desculpa te interromper, antigamente o pessoal tinha muito preconceito com os ensinos, curso à distância, né? E eu acho que em relação à pandemia foi válido, digamos assim, essa lição, porque todo mundo agora está recorrendo aos cursos à distância, né? Que antes, por muita gente, não eram visto com bons olhos, né? Então, acho que foi uma oportunidade também de a gente ter uma outra visão em relação a isso. Sim, sim, sim. Eu mesmo estou com a formação aberta aí, né, de psicoterapia humanista existencial, então, que é online. Em breve vou abrir outra, né? O pessoal aí que me segue aí, fique atento aí que eu vou abrir outra. É, com uma cara bastante inovadora, vamos dizer assim. Uhum. Tem uma pessoa que perguntou aqui, não, comentou, eu queria comentar aqui, que a Morelli, né? A meu ver, num país de milhões de desempregados, qualquer emprego hoje em dia é bem-vindo, né? Exatamente, assim, é isso que a gente não pode descartar, que é uma realidade infeliz, aquela Sim, história quando eu falei do empreendedorismo por necessidade, tem também o trabalho por necessidade. Tipo, a gente diz assim, poxa, vai estudar, vai fazer uma coisa que você gosta, mas a pessoa que não é a realidade não de tem muito muitos. histórico, não é a realidade nem sempre, às vezes a pessoa não tem um histórico de capacitação, ela não tem um currículo tão capacitado, mas ela precisa colocar a comida hoje. Esse é que é o mais desesperador. Ela precisa colocar um prato de comida hoje para os seus filhos. Então ela não tem muito assim o que Tem muita escolher. opção. Ou seja, hã? Não tem muita opção. Não tem muita opção. E isso é uma realidade infeliz do nosso mercado de trabalho, aqui o mercado cearense, que é um dos que pior paga no Brasil, é aqui no Ceará, né? Então, ou seja, de um sujeito ele ter que se sujeitar a trabalhar numa coisa que ele não gosta e num salário baixíssimo, Uhum. tá? Então, por exemplo, a cidade de Fortaleza, ela está no ranking, né? Nas classificações mais baixas em torno da renda média per capita, né? Então, é praticamente quase a metade do que é, por exemplo, uma Florianópolis, Uhum. Brasília. Então, aqui se paga muito mal. Então, repito, uma pessoa numa situação de desespero, ela, ela vai pegar o que tem. Ela vai pegar o que está disponível para ela, porque, repito, porque é uma questão mesmo de necessidade, e a gente não condena isso, certo? Não, não, não dá para condenar isso. Agora, o meu recado, a minha ponto de observação é de que
ok, conseguiu aquilo que vai dar para se manter, mas também olha um pouco para o futuro, ou seja, a preparação da carreira, o planejamento da carreira, sabe? De fazer, voltando, né? Fazer as suas capacitações, fazer os seus cursos, repito, independente da plataforma, o importante é você saber fazer o seguinte: o curso é bom, ele tem referência, você já ouviu falar desse curso, ele tem bons professores, são professores renomados no mercado. Então, bem, ele vai me trazer competências, ele vai me agregar competências? Sim, ok. Sabe? E não ficar fixado somente aquela ideia de fazer em IES, ou seja, só em faculdades. Hoje existem inúmeras instituições de ensino, não obrigatoriamente instituições de ensino superiores. Então, assim, a gente pode se capacitar por diferentes formas. E aí você já vai pensando em como você pode melhorar nesse sentido. E crescer, né, Né? também. Outra coisa. Exatamente. Outra coisa, e aí fazer aqui uma saudação ao meu amigo Franzé, perguntou aí a questão do currículo, né? Já já eu toco nesse assunto, mas assim, de cara, claro, você precisa atualizar o seu currículo, certo? Você precisa atualizar seu currículo, colocando as informações mais recentes, né? Deixando ele atualizado e cadastrando ele em sites, E né? tem Próprios muitos, né, para de isso. empregos, sites. Tem muitos. Inclusive o LinkedIn, né, que é uma rede, eu acho que a maioria, não sei se todo mundo está usando, né, a questão do LinkedIn, mas é uma boa rede social voltada justamente para o trabalho, né, para relacionamento. Então, até um bom Perfeito. relacionamento, contato ali, eu já recebi proposta de emprego só pelo perfil lá do LinkedIn. Então, quem não tem, é uma boa opção aí para ser visto, né? E eu até aproveito isso que você falou, Bárbara. Eu acho o seguinte: numa situação como essa, como eu disse, do desemprego, mas que a gente não deve ficar repetindo isso para si, psicologicamente eu acho que isso não é enriquecedor, é autodeletério. É muito importante que o sujeito agora foque não no problema, ele foque em soluções. Perfeito. Então, né, porque isso castiga o sujeito internamente. Então, assim, vamos pensar em soluções, certo? Desde o aspecto mesmo psíquico a depois, separando assim didaticamente, ao comportamental. Então, como eu disse, estar atento às oportunidades que estão por aí, não é? E no campo das redes sociais, deixar de gastar tempo com frivolidades do mundo das redes sociais. Ou seja, você tá desempregado, eu acho assim que não estou falando de lazer, eu acho que o lazer faz muito bem. É outra coisa até que as pessoas acham assim, eu estou desempregado, não tenho direito a um lazer. Pô, a praia pode ser um lazer, você nem precisa gastar muito, Sim. né? Ou quase nada, dependendo. Então, assim, o lazer não tem nada a ver com isso. A pessoa não precisa ficar se sentindo culpada quando está se divertindo, mesmo estando desempregado. Sabe? Isso é saúde mental. Mas eu digo de perder tempo com bobagens. Por exemplo, ficar gastando tempo no Facebook, seguindo páginas que não vão te agregar em nada. Então a gente tem que focar em coisas que vai te agregar. Olha, desde você começar a se afastar de gente que não quer o teu bem, se afastar de falsos amigos, se afastar de pessoas invejosas, o que eu chamo de vampiros emocionais, você tem que se afastar dessas pessoas. Você tem que agora se ligar em relacionamentos construtivos. Sim. Né? Teve a história do Dia da Amizade, não sei se foi ontem, se foi hoje, o pessoal Acho que aí. é hoje, inclusive. Hoje é. Pois É. é. Pois então vamos focar nas amizades que sejam verdadeiras e construtivas. Aquele teu amigo, amiga, que você sente que tem um pouquinho de inveja, aquele que Só não quer o coloca teu bem, se pra baixo, afasta dessas pessoas. não Só te fica coloca para feliz com o seu baixo, então se crescimento, afasta. né? Exatamente. O amigo é aquele que se sente feliz quando você está feliz. Entendeu? Então, é aquele que tem a empatia por você, aquele que sente o que você está sentindo. Se você está desempregado, ele vai ficar triste, mas ele vai chegar e dizer, vamos junto e vou te ajudar. Isso é difícil. Então, se afaste dos falsos amigos. Então, você está numa situação de desempregado, a pior coisa que tem é você estar com pessoas, com vampiros emocionais. Certo? Então, se afaste dessas pessoas. Mesmo que não tenha ninguém, fique só a tua família, ou sozinho, só você e Deus, se você for acreditar em Deus, a melhor coisa que tem é se afastar desses vampiros emocionais, desses falsos amigos. Adorei o comentário aqui.
Da página Empregos Fortaleza. Nós somos a média das 5 pessoas com quem passamos mais tempo. Verdade. Pois é. Então, eu acho que isso é essencial para a nossa saúde mental, porque a gente fala assim, poxa, eu estou fazendo tudo isso, sabe, Bárbara? Assim, por exemplo, eu posso listar aqui um monte de dicas como se fosse uma receita de bolo. Mas se você não cuida do seu aspecto psicológico, vou dar um exemplo. Imagine você chega para uma seleção, você fez tudo direitinho, preparou o teu currículo, fez um curso de capacitação, conseguiu lá fazer uma atualização no LinkedIn, aí vai para uma entrevista de seleção cabisbaixo. A pessoa que vai te selecionar, ela já olha a tua cara de Já nota. derrotado. A Mas linguagem derrotado corporal, porque né, você não está também se vendo tem essa assim. questão da linguagem corporal. O Exatamente. corpo transmite muito, comunica, né? Exatamente. Então, ah, a forma como você se enxerga é muito importante, né? A condição de autoestima que você tem é muito importante. Então, se você for para uma entrevista de emprego, cabisbaixo, literalmente, já se percebendo aquela cara de derrota, Não tem é como dar impressionante, certo. sabe? Então, assim, acredite em você. Eu acho que é muito importante, né, sonhar. Sim. Sonhar, pensar positivo e trabalhar. Quando eu falo de se afastar das redes sociais, é não gastar tempo com coisas bobas, com frivolidade, Consumir porque isso conteúdo que desfoca. agregue, né? No caso. Exatamente. Olha, quantas horas as pessoas não perdem nas redes sociais olhando bobagem, É verdade. né? Então, assim, vamos se nutrir de coisas positivas e de coisas enriquecedoras. E aí, depois, um currículo bem feito, né? E aí tem outra parte que eu queria comentar, que é a questão do relacionamento. Você tocou aí, a questão do relacionamento. O pessoal chama aí para falar bonito, né? A network. Network. Ok. Vamos falar de... Eu sou cearense, a gente fala merenda, né? É. Não fala coffee break. A gente fala merenda. Então, no nosso relacionamento, eu acho isso interessante porque tem gente também que só quer lhe procurar na desgraça. Ah, meu Tipo Deus. assim, Eu acho horrível isso. você, né? É Então, triste. triste. Então, ou seja, construa relacionamentos, parece aquela cor de banco, né? Banco, o gerente de banco, ele diz, cadê o nosso relacionamento? O gerente do banco, a gente já sabe que o relacionamento dele é outra coisa. Mas a gente não precisa fazer esse modelo de gerente de banco, certo? É só no momento que está precisando. Construa relacionamentos quando você está feliz, quando você tá bem, entendeu? Porque você buscar pessoas só quando você tá precisando, as outras pessoas vão dizer, então, assim, construa relacionamentos que vão te agregar. Tira os vampiros emocionais e se agrega a pessoas que vão te fazer crescer e você também ajudar essas pessoas. No dia quando você precisar, elas vão estar lá presentes para te ajudar. O E Aristide aí a gente falando tem. aqui. Tem um irmão que foi 7 vezes numa empresa. Hoje não é que ele conseguiu, né? Realmente ele foi bem determinado, né? É, persistência é outra coisa importante. Como diz, não baixar a cabeça. Como é que não baixar a cabeça? É isso, é persistência, determinação, o foco. Tudo que eu estou falando aqui são aspectos, né, psíquico, né, e comportamentais. Né? Não somente no sentido técnico, no sentido objetivo, como eu disse, de construir um perfil no LinkedIn, de atualizar o currículo, de Sim. colocar o currículo nos sites especializados, nas empresas de consultoria, de Uhum. buscar colegas, né, contatos, tudo isso você precisa fazer, tá? Mas cuidar da nossa saúde mental. Porque se a depressão pega você, vai ficar difícil. O emprego vai estar lá passando na porta da tua casa, vamos dizer, que não vai ser assim, mas dando um exemplo, mas você não está lá de olhos abertos porque você está com depressão. Então, a vida é tudo uma questão de tempo, de fase. Né? Nada é para sempre. Nada é para sempre. Nenhum sofrimento é eterno. A não ser que você queira. Josielton, eu já comecei a fazer isso. Eu faço faculdade de contabilidade, contábeis, e sigo várias páginas relacionadas à contabilidade. Em relação à questão, né, de filtrar o que é que a gente está consumindo nas redes sociais. É. Opa, quase que eu
sair aqui. Quase derruba a gente. Então, é, então eu acho que a gente tem que estar muito atento. Outra coisa importante, Bárbara e todos que estão me assistindo aqui, assistindo a gente, a imagem que você construiu. Por Ai, é exemplo, verdade. hoje em dia nada é mais. Eu não sou uma figura pública. Olha, todo mundo hoje em dia é uma figura pública. É verdade. Todo mundo é público. Tem Eu só tenho perfil, tem perfil público, é 100 público. seguidores. É público, você é público. Você está nas redes sociais, você é público. A não ser que você não tenha WhatsApp, não tenha Instagram, não tenha mais nada. E mesmo assim, a pessoa dá um Google, como diz, e vai te achar alguma coisa. Acha teu CPF, acha até teu endereço. Então ninguém mais está escondido, ninguém mais está numa caverna. Considerando isso, qual a imagem que as pessoas. Será que você tem que se perguntar qual a imagem que o mercado está tendo de você? Né? O que é que você posta nas redes O que é que sociais? você está As passando, empresas, né? muitas. A mensagem. Exatamente. Porque tem muitas empresas que podem usar isso como meio até de seleção. E usam Eu não. demais, né? Demais. É, Estão usando tanto para seleção, como colocar em processo. Está usando para tudo as redes sociais. eu não costumo fazer muita seleção com isso, mas tem empresas que fazem, tem Tem. selecionadores que fazem, usam um desses aspectos como critério. Então, assim, presta bem atenção no que é que tu estás postando nas redes sociais, sabe? Uhum. Porque isso diz aquele, né? Cuidado com o que você fez no verão passado, Ave né? Maria. Então, assim, o passado condena, né? Então, É tipo isso então a gente tem que mesmo. estar muito atento. Você posta só festa, né? Posta só festa, só bebida, só curtição. Qual a imagem que você está passando para aquela Então, empresa que você está concorrendo a uma vaga? você acha que a empresa, a pessoa, vamos supor, você exatamente postou só isso, festa, bebedeira, sei lá, dança, funk e tal, aí você chegou a hora do desespero, vou trabalhar. Aí você vai para a entrevista, a pessoa me diz aí teu Instagram, o que é Vixe. que você vai dizer? Você vai dizer não tenho? Ou não quero dar? Pô, aí tá bom, você vai dar. Aí, dependendo do tipo de empresa, isso aí pode ser um fator, Sim, né, um ponto assim importante eliminatório na até. na decisão. Não vamos ser hipócritas, não que as pessoas não se divirtam, todo mundo se diverte. Sim. A questão é que é imagem. Por exemplo, você trabalha numa loja, você é selecionador, eu sou selecionador, por exemplo, de uma loja de perfumes, cosméticos, certo? Eu estou dizendo não o que eu queria, ou o que é certo ou o que é errado. Eu estou fazendo uma leitura do que é. Eu não vou, vamos supor, eu trabalho com uma loja de, como eu disse, de beleza feminina, enfim, de estética, de cremes. Eu vou selecionar uma pessoa que está com um rosto, que não tem um rosto bem cuidado, vamos dizer, porque ela vai ser o cartão postal da empresa. Ela, vamos supor, ela está vendendo um produto, está vendendo um creme e está com um rosto cheio de acne, dando um exemplo. Tá entendendo? Então, assim, e ela vai ser discriminada por isso? Gente, vamos sair do mundo ideal. Então, não é uma questão de discriminação, certo? É uma questão de imagem. As empresas vivem de imagem, infelizmente. Então, elas entendem que aquela pessoa que está vendendo o produto dela, né, ela está passando uma imagem. Querendo ou não, ela está passando uma imagem. Aquele vendedor está passando uma imagem, Uhum. Verdade. certo? Então, porque isso cria uma mensagem subliminar. Por mais que o consumidor ele saiba que aquela pessoa é só um funcionário, ele não é o dono da empresa, ela Ele está talvez representando a nem use aquele empresa, né? produto, mas está representando, passa uma mensagem subliminar, certo? Por então as empresas de cosméticos só chamam, né, as atrizes mais bonitas e tal, as melhores peles, né, na face, então não adianta a gente. Eu penso assim, não adianta a gente estar dando murro em ponta de faca. Não adianta você querer brigar com o mundo. Você precisa entender o mundo que você vive. Certo? Então, esse é o mundo. Então, eu acho que isso é até importante, né? Por exemplo, Com todo mundo certeza. tem que cuidar também da sua imagem, da sua constituição física. Aquela história do aspecto psicológico, de não baixar a cabeça, mas também de você cuidar de si, De autoestima, né? Tá tudo da relacionado. autoestima. Está tudo relacionado. Então, aí vai desde. É por isso que o pessoal fala que numa entrevista é importante a vestimenta que você vai.
A Bárbara, como advogada, sabe muito bem, né, que isso é por lei é proibido qualquer tipo de discriminação, né, É, racial, de sexo, de orientação eu até ia sexual, de gênero. pontuar essa questão. A gente não está falando aqui de discriminação, né? Por exemplo, Exatamente. eu tive um caso que apareceu para mim que o quê? A trabalhadora ela estava sofrendo a discriminação porque o cabelo dela não estava dentro dos parâmetros, né? Era bem cacheado, era meio indefinido, digamos assim, né? Não estava dentro do parâmetro da empresa. Então, ela estava sofrendo a discriminação, tanto é que quando ela foi demitida, ela já estava trabalhando nessa empresa, falaram que o cabelo dela não estava de acordo, né? E, logicamente, ela entrou com processo trabalhista, pediu dano moral, ganhou, inclusive, a ação, mas, assim, é diferente do que a gente está falando aqui. A gente não está falando que as empresas Isso. podem ter esse tipo de conduta com os trabalhadores. Não é isso, né? A gente só está dando algumas orientações de como os trabalhadores podem aumentar a sua chance de empregabilidade. Exatamente, exatamente. Então, discriminação tem muito, e claro que a gente não concorda. Uhum. Só o que acontece são esses elementos que estão ocultos, às vezes, numa seleção, não como discriminatório, mas como representação do produto. Repito, então, eu, por exemplo, não ligo muito. Eu, particularmente, não ligo muito. Mas tem gente que pode ligar, dar atenção, por exemplo, você vai fazer academia com um personal trainer e ele não é sarado, como se diz, não está bem, o shape não está legal, então está lá obeso. Aí tem gente que vai ligar, tem gente que, pô, já bem isso, esse cara Como é que vai é cuidar de mim, personal né? trainer. Então, então concorda? Então, quer dizer, eu acho que isso perpassa, repito, não é algo que eu repito aqui que é o certo ou que é errado. Estou só fazendo uma leitura social das coisas que Uhum, acontecem no nosso exatamente. mundo. Eu, com 42 anos, já aprendi que tem certas coisas que não vale a pena eu lutar, brigar com isso, porque eu não vou conseguir mudar o mundo, assim. Então eu preciso me adaptar. E aí é outra dica, assim, e baseado naquela primeira coisa que a gente falou. O trabalhador, ele precisa ser criativo, ele precisa ter adaptabilidade a um cenário que está em constante transformação. Muito mais agora. E a gente está no meio do redemoinho, a gente não entendeu isso, a gente está num redemoinho de caos e de criatividade. Então a gente precisa fazer essa leitura do que o mundo precisa, do que é que o mundo mais precisa, do que é que ao teu redor as pessoas precisam. Ou seja, pensar como o capitalista lá de Schumpeter, ou seja, sabe? Mesmo que vocês não sejam empresários, mas o que é que o mundo está precisando? O que é que aquele cara, que aquela empresa está precisando? Não a ponto de você perder a tua identidade, de você ser outra pessoa que você não é isso. Mas a gente precisa ter um mínimo de adaptabilidade, né? De ajustamento criativo para a gente sobreviver. Pensando até como espécie, né? Está lá na seleção natural das espécies, quais são as espécies que sobrevivem? São aquelas que conseguiram as melhores características, as mais adaptáveis ao mundo biológico. Então a gente tem que dizer assim, bem, essa minha característica não presta para esse mundo, então eu tiro. Essa é legal, então eu vou reforçar. Desenvolve, né? Sabe? Vou Aprimora. desenvolver. Mas para isso você precisa abrir bem os olhos e não brigar com o mundo. Não vamos lutar com o mundo. Isso não significa ser uma postura acomodada, não significa ser uma pessoa submissa, não estou falando disso. Sabe? Eu acho que a pessoa inteligente, com inteligência emocional, é aquela que sabe o momento certo de calar, de falar, o momento certo de Agir recuar e o momento também. certo de lutar e de agir. Não adianta querer lutar com o mundo, não adianta querer brigar com o mundo. É assim que Perfeito. eu penso. Então, por exemplo, o atendimento virtual, né, no campo da psicologia, foi muito criticado, inclusive por mim, né, Uhum. em sala de aula, não como algo ruim, mas como sempre me preocupo na questão da profissão. Mas hoje eu vejo, né, nunca tinha condenado 100%, mas hoje eu vejo que diante de um caos como Uhum. esse, de como é importante a gente se adequar, se ajustar, né, os psicólogos conseguirem se ajustar e se adequar a essa nova realidade, A que vai demanda, ser né, a também. realidade daqui para frente. Essa nova demanda, Que né? a nova demanda e a realidade que não é só para agora, é de agora e acredito que vai ser por um E bom tempo aí, mesmo que não tenha mais a pandemia. eu também Ou acho seja, o que veio para psicólogo precisa. ficar, né? Tem algumas mudanças. Inclusive, tá tendo muita entrevista online.
né, de emprego, que eu acho que também é uma ferramenta que acredito eu que mesmo depois da pandemia, as empresas talvez tenham interesse em continuar fazendo, né, pela praticidade e tudo Sim, mais, né? sim, Então, e sim. bate muito com o que você falou, a questão do, tanto em relação ao online como entrevista presencial, você também ser cuidadoso, né? A questão da vestimenta, um local mais silencioso para você fazer essa entrevista, Perfeito, não perfeito, é isso? Bárbara. Eu acho assim, às vezes até um cuidado até mais redobrado, porque você vai fazer uma entrevista em casa, né, uma entrevista online, você não pode estar vestido como se tivesse, né, com a roupa de casa. Você tem que estar vestido como se você fosse para a entrevista presencial. Sim. Começa por aí. Estar num canto silencioso, pedir toda a família que não interrompa, certo? Então, assim, resguardar quanto a essa questão tecnológica, né? Por exemplo, aqui o meu celular está no suporte, né? Então, assim, para que não tenha nenhum tipo de problema tecnológico e nem de interferência, sabe? Então, e claro, aquelas recomendações clássicas. Cuidado com o que você vai falar. No sentido, tipo assim, ser objetivo, ser claro, ser autêntico, verdadeiro. Não adianta mentir numa entrevista de emprego, certo? Sim. Aliás, não adianta mentir nunca. Numa entrevista de A emprego, verdade pior sempre ainda. vem, né? A verdade sempre vem. Como eu disse, hoje em dia, que está tudo público, você não adianta esconder o que você é. Então, pelo contrário, seja verdadeiro, seja o que você é. Claro que focado naquela proposta que você quer, né? Hum. Ou seja, não precisa você chegar numa entrevista de emprego e você, agora eu vou contar a minha vida aqui para o selecionador. Não é isso. Você não precisa abrir sua vida. Eu Não acho é que psicólogo, né? só precisa. Ele não é o seu psicólogo, você só precisa falar o que ele está pedindo para falar. Assim como. Eu não gosto muito disso, não, Bárbara, que eu vou dizer aqui. Por exemplo, eu, como professor, né, eu acho que o aluno ele tem que se dedicar e fazer aquilo, estudar por ele, não só para passar. Mas tem alunos mais espertos que acabam dizendo na prova aquilo que o professor quer. Ai, meu Deus, que Por quê? ele quer Porque ouvir, ele né? tem uma. É Porque uma tem aluno que ele lábia. tem uma sensibilidade, A ele tem sensibilidade, um adorei. feeling. Ele tem um feeling, ele diz, rapaz, esse professor ele quer ouvir isso, então eu vou botar o que ele quer ouvir. Tem aluno Mas assim. olha Eu só, ele não estudou o condeno, eu acho. perfil comportamental do professor. Sim, sim. É uma pessoa perspicaz, é uma pessoa que às vezes tem Sim. mais chance de vencer na vida do que o outro que não tem essa sensibilidade. Então, do mesmo jeito que vai ser para um selecionador, numa entrevista de emprego, você tem que meio que ter essa intuição sobre o que é que a empresa quer. Repito, não é você ser outra pessoa que você não é, mas minimamente saber como se comportar porque aquela pessoa quer aquilo. Então, E aquela questão que muita gente vai para a entrevista de emprego despreparada, né? Não conhece a história da empresa. A primeira coisa que perguntam é o que é que você sabe da empresa? A pessoa fica sem saber o que falar. Então, pesquise a empresa antes, veja o site, veja tudo que puder para conhecer melhor a história, para não ficar lá né, com a cara de tacho, né, que a gente perfeito. chama aqui. Perfeito, Às vezes a pessoa não sabe nem o que é que produz, né? Não sabe nem qual é o produto. Então, é triste isso. Então, a pessoa tem que realmente saber onde está pisando, literalmente. Então, já demonstra que você tem um respeito para Sim, qual, você teve esse para a cuidado de vaga. procurar, de saber. Realmente é um ponto a mais, né? É. Eu que, por exemplo, se eu for fazer uma seleção, eu acho isso muito importante o que você falou. Então, eu vejo um candidato que sabe de tudo da empresa, ou ele fez o dever de casa, ele é um cara antenado, uma pessoa bastante antenado, não é? Ou ele é meu cliente. Ah, muito justo. Então, ou é meu cliente. Ele sabe de tudo, então, ou ele já consumiu meu produto em alguma forma. Então, é muito importante mesmo isso aí, que você conheça a empresa, né? Às vezes não dá para conhecer o selecionador, mas se possível, né? Repito, isso não é burlar a seleção. Quando eu digo Sim, falar o que a empresa quer, não é burlar a seleção.
não é mentir, mas simplesmente você está direcionado para aquilo que É foco, a né? empresa quer. É foco. É como um aluno que sabe o que o professor quer. Isso não deixa de ser um tipo de inteligência. Hoje as empresas precisam de pessoas sensíveis. Sensíveis não é a pessoa, né, chorosa. Sensível é aquela perceptiva, é aquela que consegue captar as coisas no ar. Isso é muito importante, certo? Estar atento, é uma espécie de ter um terceiro olho. Você precisa ter um Perfeito. terceiro olho para Professor, tudo. já já o Instagram vai derrubar a gente, porque a gente está chegando aqui no limite de uma É. hora. Mas eu agradeço muito aqui ter aceitado esse convite. Espero que a gente tenha outras oportunidades. Eu que agradeço. E o que é que você quer? Qual a mensagem que você deixaria para finalizar para os trabalhadores? Reforçar aquilo que eu disse no começo. Positividade, ter esperança. A vida se move de esperança, de fé, mas foco. Não gaste energia à toa. E se distancie dos vampiros emocionais. Perfeito. Pois muito obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa live. E eu vou fazer mais lives aqui para vocês. E até a próxima. Muito obrigada, professor. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, boa noite e abraço, Boa Mari. noite a Tchau. todos.